Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. Eu sou Lúcia Franco, corretora de imóveis, e hoje o tema vai ser voltado aí como evitar os conflitos na desocupação do imóvel. Eu sei que esse tema ele é uma dor constante para o corretor de imóveis aí no dia a dia, né? E nesse decorrer de anos todos, trabalhando aí na parte de locação de imóveis, eu também tive muitos desses conflitos, né? Por isso que eu estou aqui, né, gravando esse vídeo para trocar essa experiência com você. Então, esses conflitos, mediante esses conflitos, é que eu aprendi, né? Aí eu resolvi, me veio a ideia de desenvolver um informativo, né? Então eu fui buscando aí alguns pontos, né? E fui desenvolvendo esse informativo para o locatário, né? Porque quando o locatário entra no imóvel, ele vai pegar posse desse imóvel, geralmente eles estão empolgados, né? Porque eles conseguiram, né? Eles passaram por todo o cadastro e daí o contrato lá está pronto, ele apresenta o contrato assinado para nós e depois aí mediante essa entrega que ele vai tomar posse, né? Ele vai pegar as chaves. E nessa hora a gente apresenta esse informativo para ele, explicando como é que ele deve entregar este imóvel, né? Então a gente entrega esse informativo para ele e ele tem que assinar também esse informativo. E na medida que ele assina esse informativo vai ficar assinado lá naquela pasta dele lá dentro, né? Em uma das pastas lá. Então, juntamente com o contrato, com todas as documentações dele. E além disso, da entrega, claro, a gente também argumenta, a gente conversa, porque ele está ali de boa, né? Ele está feliz, ele vai entrar naquele imóvel. Então, a gente vai dizer, olha, a lei diz que o locatário, ele deve entregar o imóvel como ele pegou, né? Tá aqui escrito isso. Inclusive, também tem a relação dos profissionais, se caso ele quiser chamar algum dos profissionais, que nós temos lá a relação dos profissionais, encanador, pintores, eletricistas, né? Que geralmente prestam serviço para algumas imobiliárias aqui na nossa região, e também que alguns inquilinos ou até mesmo proprietários também usam esses prestadores de serviços, né? Foi desenvolvido também um recibo, né, de entrega, tanto das chaves, desse informativo, porque ele vai assinar esse recibo e esse recibo vai ficar também junto lá na pasta das documentações dele, com todos os dados deles lá, né? Então, e também a orientação também da como funciona a regra da vistoria. Essa orientação é muito importante nessa entrada, né? Porque ele está lá todo alegre para entrar neste imóvel. E é diferente quando ele vai entregar as chaves lá no final, quando ele desocupar este imóvel, né? Então, a gente já entrega este informativo, que geralmente, se o locatário não tiver atento a isso, pode gerar um conflito quando lá na desocupação, quando ele sair do imóvel, né? Então, essa orientação, eu digo isso porque a gente tem aí vários exemplos no dia a dia. Eu tenho uma parente que ela mora em outra cidade aqui no próprio estado de Santa Catarina, mas o que ocorreu com ela? Ela pediu socorro para mim, né? Porque na desocupação do imóvel, a imobiliária exigiu não fechou lá o laudo de vistoria na saída, aí tiveram que pegar a chave para voltar, fazer o que tinha que fazer. Aí depois a imobiliária foi entregue a chave para a imobiliária fez de novo, foi lá naquele imóvel,
fez todo o levantamento de novo, ainda não fechou, né? Ainda tinha coisa por fazer. E depois entregaram, depois a terceira vez de novo, né? Nisso daí praticamente passaram-se quase 30 dias. Aí é que eu digo que pode ocorrer esse conflito na desocupação do inquilino, porque nessa hora o inquilino, o locatário, né? Ele se vê chateado, ele fica chateado e ele começa a entrar em conflito conosco. Nós corretores, nós profissionais que estamos lá administrando esse imóvel. Então foi nesta hora que essa pessoa me ligou e pediu uma orientação, né? Já que a gente também é parente, né? Daí ela me ligou: oi Lúcia, tudo bem? Aqui é fulana. Ai, tudo, como é que tu tá? Papapá, papapá, né? A gente trabalha no ramo imobiliário, é assim, né? Vira e mexe, né? A gente tem amigos, parentes, que eles sempre vão pegar. E é nessa hora que a gente também vai, não é que eu não vou ficar no lado de ninguém, nem dela, nem da imobiliária. Eu vou fazer o que é certo, o que é justo, não é? Não é assim que a gente tem que fazer? É assim, né? Eu pelo menos aprendi assim. Então, ô Lúcia, aconteceu assim, foi entregamos a primeira, aí a imobiliária chamou, tivemos que fazer de novo as melhorias, né? A terceira também. Aí eu deixei ela falar, ela contou tudo pra mim. E por último, eles querem cobrar ainda praticamente quase um mês. Tu acha certo isso? Tu acha justo, né, a pessoa, o locatário, né, no lugar desse locatário, eu vi, existe uma dor dele, né, porque tá cobrando, a imobiliária tá cobrando, o corretor tá cobrando. Aí a gente respira fundo e diz, não, ela partindo para essa parte aí que tu tá dizendo que a imobiliária alega que não está de acordo esse laudo de vistoria, eles estão certo. Eles estão certo também, Lúcia, de cobrar esse valor? Sim, estão. Por quê? O que diz quando o imóvel lá, provavelmente, tu lesse o contrato? Eu não me lembro mais o que está lá na cláusula. Também é outro erro, o locatário não lê o contrato, né? Provavelmente tem a cláusula lá que até o término da vistoria, tá? O aluguel está correndo. E às vezes, na hora da saída, o locatário não se conforma com isso. Não se conforma com isso, não é só. Aí ainda eu disse para ela, não é só o aluguel. Se constou que vai ser pago o IPTU, vai pagar também proporcional ao IPTU. Se tem condomínio, vai ser pago proporcional ao condomínio. A energia, dando ok a parte de vistoria, a imobiliária deu o ok para o locatário, aí sim o locatário pode ir lá desligar a energia, desligar a água, se for o caso individual, né, na companhia de água e saneamento. Então, é assim que funciona na prática, é assim. Pois é, daí ela foi indo, amansou, né, porque geralmente eles vêm todo, parece que vão explodir, né, assim, de explosão, de ira, né, mas daí depois foi baixando, foi se harmonizando e acatou a ideia, aceitou. Não tem aquele ditado? Aceita que dói menos, né? Então tem que ser feito. Se tem que ser feito, vai fazer. Sem problema, você alugou o imóvel, usou o imóvel. Então, deve entregar igual como pegou na vistoria. Em relação à vistoria, você fez, né? Nós vamos lá, pegamos aquele imóvel, nós fizemos a vistoria, entregamos lá para esse locatário, né? E também é preciso explicar para o locatário como é que funciona realmente essa entrada dele, né? Essa tomada de posse dele. Que ele vai lá, ele vai conferir item por item, né? Aí ele vai conferir, aí você diz, você vai conferir. Se você encontrar alguma coisa que não está aqui no papel, você vai dar essa orientação para esse locatário, né?
Então, porque a vistoria tem que constar na vistoria aquilo, as provas, né? O locador entregou o imóvel para você, você já deixou essa vistoria bem adiantada, bem feita, né? E daí você vai entregar para ele. E nessa orientação você diz que ele, quando desocupar, ele vai ter que entregar igual o que vai constar, que constou nessa vistoria dele de entrada. Dentro da vistoria ela envolve vários itens. Itens esses, que era o funcionário, na hora que vai fazer a vistoria, ele vai lá, faz a vistoria, volta, passa a relação dos itens que o inquilino tem que fazer. Aí o inquilino vem, pega a chave, se protocola, para deixar tudo escrito. O inquilino vai lá, resolve. No que ele resolve, aí ele vem e traz a chave, mas ainda não foi o suficiente o que o inquilino fez, ainda tem falhas dentro dessa vistoria. Aí se começa o conflito, né? Porque quando a gente chama o inquilino pela primeira vez, o locatário a primeira vez, aí o que acontece? O locatário já, o tom de voz até é diferente, né? No nosso dia a dia, assim, né? Porque se a gente vai dizer, tem que ir lá, a pintura, por exemplo, dou um exemplo da pintura. Ele que quer fazer a pintura. A gente, olha, tem uns profissionais aí, não vai fazer isso com amadorismo. É aquela coisa, o barato sai caro. Às vezes o barato, né? Os baratos saem caro. Por quê? Por que o barato sai caro? Porque além dele executar, não ficou bom, a gente vai chamar outra vez, ele vai reclamar. Aí daqui a pouco, o que ele faz? Ele desiste, porque ele já está cansado. Além dele trabalhar o dia inteiro, ele ia lá para o imóvel de noite, pintava o imóvel e não ficava bem feito a pintura. Olha, se conselho fosse bom, a gente não dava, né? A gente venderia, né? Vendia esses conselhos. Mas, olha, eu não vi nada até hoje quando o locatário, pega a tinta e pinte, a não ser que ele seja pintor realmente profissional, né? Mas nunca fica pronto. Aí a gente, quando chama a primeira vez para eles fazer isso, eles vão lá, fazem. A segunda vez, já que a gente diz que eles não ficou legal, que tem que voltar lá, aí eles já começam a malcriação, né? Então, aí nessa hora, a gente tem que ter o sangue de barata, né? Sangue frio. E usar a psicologia, a linguagem, o atendimento, né? Tem que estar tudo muito bem certo para que tu possa orientar essa pessoa. Nós, no nosso dia a dia, nós fizemos hoje de formas diferentes, né? De forma diferente. Como conversar, como agir, como fazer essa vistoria na entrada e a vistoria na saída, né? Então, ela tem, para quê? Para não gerar esse bate-boca. A gente tem que evitar, hoje a gente evita esses tipos de conflito, porque hoje é diferente a nossa forma de administrar, né? A parte de locação de imóvel. A vistoria daí vai lá, ela aí vinha, fazia, aí ficava nisso, né? Vai e volta. Só nisso daí, aí já envolvia também o tempo, né? O funcionário já tem que sair quantas vezes? Ou eu, ou um funcionário, de ir lá, voltar. A vistoria não fechou. Vai lá mais uma vez. A vistoria não fechou. Vai lá, né? Só que daí tem um limite nesse vai e volta. Por quê? Porque também lá no contrato de locação consta a cláusula que enquanto não tiver resolvida essa parte do término da vistoria, o aluguel está correndo. E daí a outra coisa que o inquilino, o locatário, que é o inquilino, na hora que ele desocupa, ele se preocupa muito com isso. Por quê? Porque ele se preocupa muito com isso. Claro, ou ele foi para o imóvel e esse imóvel lá ele está pagando aluguel dentro também, já está correndo lá para ele. E ali, como não, ele desocupou e não fechou a vistoria, ele está achando que somos nós que estamos fazendo corpo mole. E não é. Tudo isso tem que ter uma psicologia danada para quando a gente... Uma psicologia incrível, né, nesse momento, para estar resolvendo esses tipos de situações.
E também quando ele, a parte, claro, é a parte do término da vistoria, né, que não vai envolver só a pintura, também hidráulica, elétrica também, né. Então tudo isso no dia a dia, isso conturba, isso é muito cansativo, se desgasta muito. Então hoje nós temos aí uma forma como a gente administra, né? Graças a Deus aí que foi colocado essa em prática de outra forma. Uma coisa que lá é importante salientar lá quando o locatário entra no imóvel, é que ele tem que conferir essa vistoria e assinar. Ah, se esse locatário devolve para você a vistoria e ele não anotou nada, é sinal que o imóvel está 100%. Agora, ele que não venha para cá dizer que surgiu um problema daqui 30 dias, 40 dias, 60 dias, 90 dias. Não, o imóvel, na medida que ele toma posse, o imóvel está de posse dele. Foi feita a vistoria está ali escrita, se ele conferiu a vistoria e ele deu o ok, assinou essa vistoria, então tudo que ocorrer daqui em diante dentro deste imóvel vai pertencer a ele. Então, não adianta ele querer vir com uma desculpa de dizer eu esqueci de verificar isso, mas por isso que se dá o tempo para ele ir lá correr colocar em prática, colocar em uso tudo que está dentro do imóvel para ver se realmente funciona, né? Eu já disse em outros vídeos que nós não consideramos nem chuveiro nem lâmpada, né? É só seguir lá algum dos vídeos que fala sobre vistoria, que eu digo por que a gente não usa, né? Esse lâmpada e nem chuveiro. Uma das dores de cabeça, né, que dá para nós, corretores de imóveis, é este momento realmente da vistoria. Porque geralmente o locatário, quando ele entra no imóvel, ele está empolgado, ele entrou no imóvel, né? Ele resolveu uma coisa que ele queria, entrar dentro do imóvel. E será que ele realmente faz essa vistoria completa? Quando essa vistoria, né, o locatário entrou neste imóvel, que você fez, né, entregou para ele essa vistoria, e ele vem e diz para você que este imóvel está dando algum problema, né, algum problema lá que ele não aceitou, a parte de vistoria, da pintura, que a pintura não está parelho, não está faltando pintura, um retoque em tal situação, que o imóvel tem alguma infiltração, ou a parte de encanamento, ou reposição de um assento, por exemplo, de vaso sanitário, que não estava perfeito. Então, ele vai se manifestar, esse locatário, para você, e você não pode deixar para depois. Quando o locatário vier para lhe reclamar que a vistoria não está de acordo, você já tem que executar isso que ele reclamou para você. Você não pode deixar para que isso vá rolando, passa um ano, passa 2, né? E que esse inquilino, ele vai sempre, quando ele surgir outro problema neste imóvel, ele vai pegar você e ele vai ligar para você, surgiu outro problema, mas eu quero que você resolva, porque aquela outra situação eu já liguei aí, passei o e-mail para vocês e vocês não resolveram. Isso é muito desagradável para nós quando o locatário vem e reclama dessa forma para nós. Então, a orientação é que você, quando esse inquilino entrar no imóvel e que diz que não foi evidenciado tal situação, e ele está provando que tem imperfeição em tal situação, você tem que procurar ir lá resolver essa situação, e você faz aí o segundo laudo de vistoria. Você vai lá refazer novamente aquele laudo de vistoria, onde ele vai assinar novamente que foi arrumado tal situação, né? Eu digo isso também porque a gente tem exemplos disso aí no nosso dia a dia, né? Então, essa minha parente,
que eu citei aí anteriormente, ela agora entrou num condomínio horizontal, né? Num condomínio horizontal. Semana passada ela me ligou. Ô Lúcia, me desculpa aí, mas eu quero pegar uma orientação contigo, é possível? Claro. Ela tem meu contato, ela falou comigo, foi de noite, né? Aí ela assim pra mim, ó. Lúcia, tu acredita que caiu o portão em cima da minha cabeça e em cima do meu carro, mas o meu carro capou, arranhou. Aí se revolta tudo, né? Tudo igual, só muda de endereço, né? Aí, e não é a primeira vez que ocorreu isso. Eu disse, como assim não é a primeira vez que ocorreu isso? Se tu entrou no imóvel faz pouco tempo, há 2, 3 semanas mais ou menos. Aí ela assim, ocorreu isso já na semana que eu entrei no imóvel, ocorreu do portão cair. Tá, e o que tu fizesse? Nada. Eu disse, pois o teu erro tá aí. Tu não fizesse nada. Nessa hora, né? O que é que tem que ser feito? O que é que tinha que ser feito lá, o locatário, né? Ela tá no lugar de locatário, né? Então, tem que passar um e-mail para a imobiliária dizendo que o portão está com problema, está caindo. Isso é um vício do imóvel. É um vício do imóvel. É de responsabilidade do locador, do proprietário. Se o proprietário nos contratou, nós que tínhamos que ver isso e ter colocado no papel, né? Nós como corretores. Então, isso pode gerar um grande conflito, sim, né? Então, aí a orientação que eu dei para ela é o seguinte, então, tu vais dizer que ocorreu já a primeira vez no tal dia, tu encaixou o portão. Agora, pela segunda vez, já houve um dano maior. Por quê? Porque não fazia nem um mês ainda que ela está no imóvel, né? Então, são essas coisas que nós temos que evitar por causa dos danos que pode ocorrer e pode cair para cima de nós, sim. Pode cair, porque o proprietário, ele nos confiou este imóvel, né? Então, nós era para ter constado na vistoria. Que entra também lá, e eu também tenho um outro vídeo que fala sobre isso, tá? Que fala sobre isso, essas situações aí, que são os vícios. Eu oriento lá o corretor de imóveis, como é que ele tem que fazer quando o proprietário vem trazer o imóvel para você, né? E o que é que você já deve fazer? Ir lá com o proprietário. Então, tem outro vídeo, você procure aí, né, na plataforma aí, no YouTube, que você vai encontrar isso daí. E também eu tenho um e-book, né? Você vai lá no link e clica lá que você vai abrir todo o e-book da vistoria de imóvel. Tem todo o passo a passo como se faz lá dentro deste e-book. Neste caso aí dessa vistoria, desse exemplo que eu citei do portão, né, houve 2 erros. Erros da imobiliária e o erro da inquilina, da locatária. A imobiliária, ela tem a obrigação de evidenciar as imperfeições que existem no imóvel, mas talvez ela também não consiga realizar isso. Por quê? Porque não é ela que vai colocar em prática, em uso, aquele imóvel. Nesse caso, a imobiliária errou em não orientar a inquilina lá, a locatária, de dizer, olha, nós não testamos o portão, né, devido à falta de energia, porque a energia estava desligada, né? Então, o inquilino, você vai colocar em uso vai ligar a energia e você vai ver se o portão vai estar funcionando, ou seja lá o que for de parte de energia, né? A pessoa vai colocar em uso e vai ver que vai acontecer se acontecer algum tipo de problema, vai encaminhar para a imobiliária. E o erro da inquilina, da locatária, foi não comunicar à imobiliária lá por e-mail
do referente à primeira situação que ocorreu. Colocou em uso lá, né? Ligou a energia, colocou em uso o portão deu problema, caiu. Por que já não fez o e-mail e já reclamou, né? Então, essas coisas no dia a dia acontecem muito. Então, é importante nós, profissionais da área, que trabalhamos com locação de imóveis, a gente está orientando, converse. Se você como corretor não está lá no escritório, mas orienta, orienta o seu funcionário que vão atender esse cliente, ele está pronto para dar essas orientações, né? Porque são situações realmente no nosso dia a dia que acontece muito. Tem muito conflito que acontece nesses momentos já. E nós não podemos deixar que o inquilino tenha conflito já no início, né? Tem que haver sempre uma harmonia entre a parte. Nós corretores aqui, nós estamos sempre lutando, né? Querendo que as coisas funcionem de harmonia, na maior harmonia possível. Mas a gente tem que analisar o que nós estamos fazendo realmente, como é que nós estamos agindo nessa situação. Nós temos que ter ação neste momento, ficar atento a isso, atento a cada inquilino que entre para receber essa orientação. Ok? Valeu! Tá muito bom, né? Esse assunto, né? Os conflitos aí, para evitar conflitos. E eu tô aqui para isso, né? Para trocar essa experiência com você, amigo corretor. Também aí no nosso dia a dia, nesses momentos todos aí de desocupação de imóvel, que envolve vistoria, outra coisa que eu observei também nós profissionais tem momentos que nós temos que olhar a situação quando está acontecendo lá alguma situação desagradável que está caminhando para um conflito. Nós temos que olhar a situação de fora, né? Nós temos que olhar de fora toda a situação, o que está ocorrendo ali, para não te envolver emocionalmente. Eu digo isso porque esses dias, semana passada, 2 semanas atrás também, na minha empresa, esse locatário, ele já foi meu locatário por 2 vezes, né? Já é a 2ª vez que ele que foi meu locatário, ele estava desocupando este imóvel. E lá nessa desocupação do imóvel, da vistoria, a gente teve que chamar ele também umas 2 vezes, né? 2, 3 vezes. Uma das minhas colaboradoras lá que presta a vistoria, ela foi preciso chamá-lo e ele pegou a chave, voltou lá e fez. E a última etapa aí dessa 3ª vez foi que ele a limpeza em si do imóvel não estava muito agradável, sabe? Então, mas ele também já tinha pego a chave e alegou que ele já tinha feito a faxina, ele e a esposa que foram lá limpar o imóvel, né? Só que a gente sabe que nesse momento é muito delicado essa situação. Deu insistir, aí ela insistiu, essa minha funcionária, né? E por fim se envolvemos aí emocionalmente, né? A gente disse, não, tem que ser feito, ficou naquela teimosia. Faz, não faz, faz, não faz, faz, não faz. Aí para tudo, vamos respirar fundo, né? Como eu sempre digo, vamos respirar fundo. Vamos tirar lá deixar lá eu tenho outra funcionária que diz, né? Vamos tirar lá a emoção, vamos deixar ela lá quietinha, né? Que é o coração, né? A emoção. E vamos lá pensar com a razão, né? Pensar com a cabeça, pensar com a razão. Então, paramos e analisamos toda a situação. Aí analisamos essa situação, paramos e o que ocorreu? Plim, a ideia apareceu, né? A ideia apareceu da gente cobrar o valor X dele, né? Sobre essa limpeza
já que estava nessa teimosia toda, já tinha sugerido para minha colaboradora cobrar um valor da faxina, né? O valor da faxina com mais o produto de limpeza que ia ser feito. Aí ela chamou ele foi lá, mas mesmo assim ele não aceitou, porque ele veio com os argumentos, né? Uns argumentos que até eram aceitáveis, mas não 100% aceitáveis. Ele só alegou que o imóvel, porque eu lembro que o imóvel foi feito faxina, tudo, né? E o imóvel demorou um pouquinho para alugar, levou uns 2, 3 meses, estava empoeirado, vamos dizer. Mas assim, box, aquelas coisas aradas, tudo assim, estava meio feinho, né? Tá feinho ainda. Ele não. Mas aí ele veio, vamos entrar na discussão dele dizer, não, eu não pago, nós não podemos ficar nessa hora porque nós perdemos muito tempo nessa hora. E o tempo para nós que somos autônomos, ele é dinheiro. Nós não podemos estar perdendo tempo com esses tipos de discussões. Não é que ele estava 100% certo, né? E então, o que é que nós fizemos? Ele fez uma proposta, vou pagar metade, vamos dizer, a metade disso. Aí veio outra luz, né? Outra ideia. Pronto. Já que estava olhando as coisas de fora e não tinha deixado quietinha lá a emoção de lado, então a ideia vem rápido, né? Quando a gente faz assim. Então a ideia veio, pronto, vou falar com o proprietário, vou sugerir para o proprietário, né? Dele pagar este valor, né? Da metade disso daí, 50%, a gente deposita lá para o proprietário, o locador, e quando vamos voltar a anunciar este imóvel de novo para locação, também está entrando para venda este mesmo imóvel, ele, quando se alugar antes, o que ele vai fazer? Ele pega esse dinheiro, ele vai ter que fazer faxina do mesmo jeito, ele vai ter que entregar o imóvel limpo para o próximo inquilino que entrar. Então, em vez de ele pagar uma faxina inteira, ele vai pagar metade, né? Então, e o proprietário acatou essa ideia. Não é que o inquilino lá, o locatário, estava 100% certo. Então, aí o que nós fizemos? Nós deixamos. O proprietário aceitou, sem problema, todo mundo ganha nessa hora. O locatário ganhou, o locador ganhou e nós ganhamos com tempo. O tempo para nós é dinheiro, então nós não podemos, e por isso que eu digo que nós temos que olhar as coisas sempre de uma forma ampla, de fora. Além do tempo, fora o estresse, né? Aí é estresse para mim, é estresse para minhas colaboradoras, que quando o inquilino já chega, já gera assim aquela energia, né? Você já sabe o que é que eu tô falando, né? O que é esse sentimento aí, dessa energia que ele chega tudo, né? Ou então por telefone, ou então por mensagem. Então, eles já estão meio que pisando em ovos, né? Pisando em ovos. Então, a gente evita esse tipo de conflito nesta hora. A gente vai buscar ideia fora, não do coração, e sim com a razão. Então, meus amigos, mediante toda essa situação, toda essa experiência do dia a dia, a minha empresa gerencia a minha carteira de locação no 80% da parte burocrática nos primeiros 15 dias de cada mês e mesmo assim tendo menos de 10% de inadimplência, evitando toda essa parte de conflito, né? Isso que foi falado aqui dentro desse vídeo, né? Que é a parte lá da orientação, né? A orientação lá para quando o inquilino vai entrar naquele imóvel. A vistoria a gente deixa dar explicação, além de papel, a gente orienta o inquilino quando ele vai entrar neste imóvel. E também, quando for para resolver alguma situação, a gente não ir com o sentimento do coração e sim com a razão,
ver as situações todas de fora, né? Cada item que acontece, cada momento que acontece dentro da nossa empresa ou dentro desse imóvel que você está administrando aí, se você conseguir fazer esse sistema de vistoria, orientação ao locatário e ver as coisas fora, você vai conseguir, você vai alcançar essa mesma forma como hoje eu administro a minha carteira de locação. Encerro aqui esse vídeo, né? Espero que esse vídeo vai lhe ajudar no seu dia a dia, né? Pode contar comigo, se tiver dúvida, pode mandar um recadinho aí, que eu vou estar pronta para responder. Até breve, até o próximo vídeo. Muito obrigada.